Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual compreende os 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós nos encontramos no capítulo 6º, na seção que vai do versículo 1 ao versículo 19 e que pode muito bem ser intitulada de 4 avisos. Esses 4 avisos dizem respeito à fiança, preguiça, maldade e perversão do corpo. Nós ainda nos encontramos no primeiro aviso, sobre a fiança. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Aqui na linha de continuidade, esse versículo está profundamente ligado ao anterior, em que o pai, o sábio, insistia com veemência para que o filho se livre, para que o filho se humilhe, para que o discípulo se humilhe diante do próximo em busca da reconciliação. Aqui ele está dizendo, não dês sono aos teus olhos, ou seja, não durma, desperta. Este versículo, portanto, nos chama ao urgente estado de vigilância interior. Não se trata apenas de vigilância física, é mais do que vigilância física. É vigilância da alma. E não se permite adormecer no pecado, na acomodação, na indiferença. É exatamente isso. Tem que incomodar mesmo. Se você se encontra numa situação que está distante do plano de Deus para você, isso precisa incomodar você. Você cai em desgraça se isso não incomodar mais você. Se você não está bem com alguém, e é por culpa sua, e se você ainda não tentou fazer algo, não buscou a reconciliação, isso tem que incomodar você mesmo. Esse é o incômodo santo, esse é o incômodo sagrado. É o incômodo que tem que fazer você despertar. É um incômodo que precisa pôr você em marcha. É desse tipo de incômodo que nós estamos falando aqui, ao qual nós estamos nos referindo. É o clamor do Espírito Santo que nos sacode. Não durmas, acorda. Eu me recordo aqui de outra passagem da Sagrada Escritura, em que São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, os versículos 13 e 14, diz assim: Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. É por isso que se diz, ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. São Paulo está dizendo aqui para nós, e nós percebemos o link profundo que há entre esses 2 versículos da carta aos Efésios, Efésios 5, 13 e 14, com Provérbios 6, 4. O profundo link. São Paulo está dizendo que o nosso despertar, desperta tu que dormes. Desperta é condição, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. O despertar é sair da morte. A morte, portanto,
A morte, como diz Paulo em outra carta, na carta aos Romanos, a morte é a paga do pecado, é a consequência, é o fruto do pecado. Esse despertar, este se dar conta do mal praticado, seja o mal praticado diretamente contra o próximo, seja o mal praticado contra Deus, esse despertar é a consciência do mal e é a firme decisão, firme propósito e a concretização, a busca por reparação. Esse despertar é o sair do sono da morte, é o sair da situação de morte e é a entrada na iluminação de Cristo Jesus. Cristo, portanto, nos ilumina, Cristo, deste modo, faz com que nós possamos ver a luz. O despertar, portanto, é condição para que se possa ver com clareza sobrenatural, com a clareza de Cristo. Enquanto nós não despertarmos, nós vamos continuar sem enxergar, nós vamos continuar cegos. Nós não teremos a luz diante de nós. Nós não veremos as coisas desveladas, tal como elas são. E nós necessitamos da luz, enxergar com a luz de Cristo. Os antigos sábios de Israel viam neste provérbio: não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras, um eco do zelo da techuvá. O que é a techuvá? É o retorno, é a volta arrependida, é o caminho de conversão para Deus. Essa palavra techuvá, ela tem um significado muito forte, porque é um retornar para ficar. Eu me afastei de Deus e eu retorno para ficar. Eu retorno arrependido. Eu retorno para permanecer diante de Deus. Um exemplo claríssimo no Evangelho de Techuvá é a parábola que Jesus conta do filho pródigo. O filho que volta para a casa do pai e volta para ficar, volta arrependido. Volta porque se deu conta do que perdeu, volta porque se deu conta da grandeza, da dignidade que é estar na casa do Pai. Dignidade para si mesmo. É retornar e não querer sair mais. É tornar com firme propósito de não se afastar mais e permanecer na casa do Pai. Porque é na casa do Pai que goza de delícias, é na casa do Pai que goza da dignidade de ser filho. Então, os antigos sábios viam um eco do zelo da techuvá. Se sabes que estás em dívida com teu próximo ou em desvio diante de Deus, não descanses enquanto não estiveres reconciliado. Aliás, o Talmud diz assim: melhor uma noite em claro para retificar o erro do que uma vida adormecida na culpa. E Santo Agostinho ressoava isso com veemência. Santo Agostinho dizia, a famosa expressão de Santo Agostinho nas Confissões: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eu dormia e tu me chamavas, e teu grito atravessava meu torpor. Graças a Deus. Como Santo Agostinho reconhece, o grito de Deus atravessava o torpor, atravessava aquele estado de sonolência dele. Então, despertemos. A sonolência espiritual é traiçoeira. Ela não chega com barulho, mas com conforto, com rotina, com o depois eu resolvo. Depois eu me reconcilio. Eu não estou pronto para me reconciliar. Agora fulano também não está pronto. Depois eu resolvo. Depois eu me volto para Deus. Depois eu vou para Deus. Agora eu preciso fazer isso ou aquilo. A sonolência espiritual não chega com barulho. Ela vai fazendo com que nós possamos ir nos acostumando com este estado de sonolência. É confortável para nós.
E isso vai se tornando a nossa rotina. Por isso que o filósofo Kierkegaard dizia que o maior perigo da vida é não perceber que se está adormecido. Esse é o maior perigo. Passar por toda a vida adormecido, adormecido espiritualmente, sem fazer o que se deve fazer, deixando sempre para depois, vivendo na procrastinação. Depois eu resolvo. Inclusive na procrastinação no que diz respeito às coisas espirituais. Quando você cai na procrastinação em relação às coisas espirituais, você cai em procrastinação em relação a tudo. Porque a principal raiz da procrastinação é espiritual. Então, este é um versículo que é um grito de Deus aos nossos corações. É Deus dizendo para nós: enquanto o perdão não for dado, enquanto a reconciliação não for buscada, enquanto o mal não for reparado, não durmas, filho meu. Desperta, levanta-te. Não des descanso à tua alma. Levanta-te. Então, irmãos e irmãs, levantemo-nos. Busquemos a Deus com um coração sincero. Busquemos a reconciliação com o irmão. Não deixemos para depois aquilo que Deus está solicitando que nós façamos hoje, agora. Levantemo-nos, ponhamos-nos em marcha. Não deixemos para depois, porque pode ser tarde. Deus espera isso de nós. Humilhemo-nos. Reconheçamos os nossos erros, as nossas falhas. Não é fácil. Não é fácil reconhecer os próprios erros. Dói, machuca dentro de nós. Mas deixa doer, deixa machucar, porque essa é a dor da cura. Essa é a dor onde Deus está derramando o azeite do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo para curar. Deixa doer, porque Deus está curando. E a reconciliação é a cura de Deus, é o bálsamo de Deus. Reconciliemos com Deus, reconciliemos com os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.